Encontro inesperado. A chuva caía incessantemente sobre a cidade, transformando as ruas em rios urbanos brilhantes sob os tênues lampejos dos postes de luz. Era uma noite em que o mundo se encolhia diante da tempestade, e os sons dos passos apressados e guarda-chuvas abrindo e fechando ecoavam pelas vielas. Em meio ao aguaceiro, Gabriela caminhava apressadamente, tentando se proteger sob seu guarda-chuva desgastado. Seus pensamentos estavam imersos em preocupações cotidianas quando, de repente, uma figura desconhecida surgiu à sua frente. Um homem alto, encharcado pela chuva, com os cabelos colados à testa. Seus olhares se encontraram por um breve instante, um momento de surpresa mútua. Gabriela, com seus olhos castanhos cheios de curiosidade, e o estranho com seus olhos profundos e misteriosos. O destino, caprichoso como sempre, decidirá entrelaçar suas histórias naquela noite tempestuosa. Desculpe, disse ele, com um sorriso gentil, parece que nossos destinos se cruzaram. Gabriela, ainda se recuperando do choque do encontro, sorriu de volta. Era um sorriso tímido, mas havia algo na atmosfera carregada de chuva que tornava aquele momento especial. Não se preocupe, respondeu ela, a água escorrendo de seus cabelos. Às vezes, o destino nos surpreende quando menos esperamos. E assim, em meio à tempestade, começou a história de Gabriela e do estranho cujo nome ela ainda não conhecia. O encontro inesperado marcava o início de uma jornada que os levaria por caminhos desconhecidos, desafiando o que pensavam saber sobre o amor e o destino. A chuva continuava a cair, mas algo novo e emocionante começava a brotar naquele momento, algo que nenhum deles poderia prever. O mistério de seus olhares. Após o encontro inesperado naquela noite chuvosa, Gabriela e o estranho se viram envolvidos em um mistério sutil, que se desenrolava nos detalhes de seus olhares. Cada troca de olhares continha um enigma, uma narrativa não dita que parecia crescer a cada segundo. Os dias se passaram, mas a lembrança daquelas pupilas profundas e misteriosas permanecia viva na mente de Gabriela. Ela não conseguia deixar de pensar no homem cujo sorriso gentil havia acendido uma centelha de curiosidade em seu coração. Uma tarde, enquanto Gabriela folheava um livro em uma pequena livraria, seus pensamentos foram interrompidos pela presença conhecida. O estranho estava lá, examinando as prateleiras adjacentes. Seus olhares se encontraram novamente, e Gabriela sentiu a familiaridade de um mistério não resolvido. Você é sempre a resposta para meus enigmas, brincou ele, sorrindo de maneira intrigante. Gabriela riu, sentindo uma conexão inexplicável se formar entre eles. Talvez você seja o mistério que eu nunca soube que precisava resolver. Conversas se desenrolaram como capítulos de um livro inexplorado. Compartilharam histórias, risos e sonhos, mas os olhares intensos ainda persistiam. Cada olhar parecia carregar consigo um segredo, uma promessa não pronunciada que só o tempo revelaria. À medida que a atração crescia, eles se encontraram envolvidos em uma dança sutil de palavras não ditas e gestos delicados. Os olhares profundos e penetrantes tornaram-se o fio condutor dessa nova história, onde cada piscar de olhos continha uma revelação, e cada sorriso, um convite para desvendar o mistério do coração do outro. Enquanto o mistério se aprofundava, Gabriela e o estranho perceberam que, por trás de cada olhar, escondia-se um capítulo mais profundo de suas almas. O próximo passo seria descobrir o significado desses olhares, desvendando os segredos entrelaçados que os aproximavam ainda mais. A jornada do mistério estava apenas começando, e a promessa de descobertas emocionantes pairava no ar como uma suave brisa, aguardando para revelar o próximo capítulo de Cativos do Destino. Ligados pelo acaso. À medida que Gabriela e o estranho continuavam a explorar a fascinação mútua de seus olhares, eventos do passado começaram a emergir, tecendo uma tapeçaria intricada de destinos entrelaçados.
Uma tarde ensolarada, enquanto compartilhavam histórias sobre suas vidas, um nome familiar fez com que Gabriela prendesse a respiração. Uma história de infância que parecia coincidir com a dele, um lugar que ambos conheciam, pessoas em comum que tinham cruzado seus caminhos de maneiras inesperadas. É possível que nossos destinos estivessem entrelaçados desde o início? Gabriela perguntou, com os olhos fixos nos dele. O estranho assentiu, revelando detalhes surpreendentes de encontros passados e situações compartilhadas, como se cada passo os conduzisse inexoravelmente um ao outro. Era como se o universo tivesse conspirado para guiá-los até aquele ponto crucial em suas vidas. À medida que os eventos do passado se desenrolavam, Gabriela e o estranho perceberam que suas histórias eram mais entrelaçadas do que jamais poderiam imaginar. Encontros fugazes em cafés, coincidências em viagens, e até mesmo momentos em que seus caminhos quase se cruzaram, sugeriam que o acaso estava, na verdade, tramando a intricada dança de seus destinos. A descoberta de conexões passadas gerou um misto de emoções, desde o assombro até a compreensão de que talvez não fosse o acaso que os unisse, mas sim uma força mais profunda e inexplicável que os mantinha ligados desde o início. À medida que Gabriela e o estranho mergulhavam nos detalhes compartilhados de suas vidas, a compreensão crescia de que o que os unia não era apenas a atração presente, mas uma série de eventos do passado que, de alguma forma, os guiaram na direção um do outro. Assim, a jornada de cativos do destino ganhava novas dimensões, à medida que o fio do acaso se transformava em uma trama complexa, revelando que o que parecia ser simples coincidência era, na verdade, o intricado trabalho de um destino que tecia suas vidas em uma história ainda mais profunda e envolvente. A dança das palavras. Numa tarde de sol tímido, Gabriela e o estranho se encontraram em um café acolhedor, onde a dança das palavras começou a revelar os sentimentos latentes entre eles. Sob a luz suave e o aroma de café fresco, a atmosfera estava carregada de uma eletricidade sutil. Sentados em uma mesa próxima à janela, suas conversas se tornaram uma dança de palavras, cada frase uma troca de emoções que se desenrolavam como pétalas de uma flor. Gabriela falou sobre seus sonhos mais profundos, suas aspirações, e o estranho compartilhou suas experiências de vida, revelando camadas de sua própria jornada. A dança das palavras era intensa e envolvente, como se cada frase proferida tivesse o poder de transformar a atmosfera ao redor. A sinceridade permeava o ar, criando um espaço seguro onde confissões e desejos se entrelaçavam. Às vezes, as palavras têm o poder de moldar o destino, e disse Gabriela, olhando nos olhos profundos do estranho. Ele concordou, sorrindo. E é aqui, nesta dança de palavras, que nossos destinos se entrelaçam de maneira única. À medida que a tarde avançava, revelações emocionantes surgiam, transformando o encontro em um ponto de virada. As palavras se tornavam uma ponte que ligava os corações, criando uma conexão que transcendia o mero entendimento verbal. Você é como uma página em branco que eu desejo preencher com as palavras do nosso próprio conto, confessou o estranho, revelando a profundidade de seus sentimentos. Gabriela sentiu seu coração acelerar, percebendo que aquela tarde estava marcada por algo mais do que simplesmente palavras compartilhadas. Era o início de uma história que poderia mudar tudo, uma narrativa que estava sendo escrita a cada olhar e palavra trocada. A dança das palavras se tornou um elo fundamental na jornada de Gabriela e do estranho, onde cada diálogo intensificava a conexão entre eles. Aquela tarde se tornou um capítulo crucial, uma virada de página que poderia alterar o curso de seus destinos de maneiras que eles nem imaginavam. O refúgio do nosso amor. Após a dança emocional das palavras, Gabriela e o estranho decidiram explorar um lugar especial, um refúgio onde pudessem cultivar os sentimentos que estavam florescendo entre eles. Esse lugar era um jardim escondido, repleto de flores coloridas e cercado por uma serenidade que convidava ao romance.
Caminhando por trilhas de pedras cercadas por flores perfumadas, Gabriela sentiu uma conexão mais profunda com o estranho. Sob a sombra de uma árvore antiga, eles encontraram um banco de madeira que se tornaria o cenário perfeito para a próxima fase de sua jornada. Com a brisa suave acariciando seus rostos, Gabriela e o estranho compartilharam risos e olhares significativos, sabendo que estavam prestes a entrar em um capítulo mais íntimo de Cativos do Destino. A magia do lugar agia como um catalisador para a expressão sincera de seus sentimentos. Este lugar parece mágico, como se estivesse abençoando nosso encontro, observou Gabriela, olhando ao redor com admiração. O estranho concordou, pegando uma flor do chão e oferecendo-a a ela. Este é o nosso refúgio, onde as flores testemunham o nascimento de algo especial entre nós. Sentados lado a lado, eles compartilharam histórias mais pessoais, revelando sonhos, medos e desejos mais íntimos. A cada palavra compartilhada, os laços entre eles se fortaleciam, criando uma atmosfera de confiança e aceitação mútua. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Gabriela e o estranho se deram as mãos, simbolizando o início de uma jornada mais profunda. O refúgio se tornou o santuário do seu amor, onde as sementes plantadas nos dias anteriores começaram a florescer em algo verdadeiramente especial. No silêncio tranquilo do jardim, eles sentiram a magia do momento, reconhecendo que estavam prestes a embarcar em uma jornada que transformaria suas vidas de maneiras que ainda não podiam prever. O refúgio do amor se tornou não apenas um lugar físico, mas um estado de espírito onde a beleza de sua conexão começou a se desdobrar, prometendo um futuro cheio de possibilidades e emoções intensas. Segredos Desenterrados. Enquanto Gabriela e o estranho se aprofundavam em seu refúgio de amor, o passado começou a ressurgir, lançando sombras sobre a relação recém-formada. Uma série de eventos e revelações estava prestes a desafiar a solidez dos sentimentos que cultivavam com tanto cuidado. Uma tarde ensolarada, enquanto exploravam fotografias antigas e lembranças enterradas, Gabriela tropeçou em um álbum de família que o estranho havia mantido oculto até então. As imagens contavam histórias de um passado marcado por desafios e escolhas difíceis, e os olhos do estranho refletiam a dor de experiências não compartilhadas. Existem capítulos da minha vida que ainda não compartilhei contigo, confessou o estranho, olhando para as fotografias com uma mistura de nostalgia e tristeza. À medida que folheavam o álbum, segredos que estavam enterrados há muito tempo foram desenterrados, desvendando histórias de perdas, sacrifícios e relacionamentos complicados. Gabriela, apesar da surpresa, compreendeu que a verdade por trás desses segredos não diminuía a profundidade do que sentiam um pelo outro, mas sim adicionava camadas de complexidade à sua jornada. Os desafios do passado se tornaram uma sombra momentânea sobre o presente, testando a capacidade de Gabriela e do estranho de enfrentar a verdade e aceitar um ao outro em sua totalidade. O refúgio de amor, uma vez visto como um santuário intocável, agora enfrentava os ventos da revelação, obrigando-os a confrontar suas próprias verdades e fraquezas. Enquanto os segredos desenterrados ameaçavam abalar a relação, Gabriela e o estranho perceberam que a força de seu amor estava na capacidade de enfrentar as adversidades juntos. Em meio às incertezas do passado, eles encontraram um terreno comum para construir uma base sólida para o futuro. O capítulo dos segredos desenterrados não representava o fim, mas sim um ponto de virada. Gabriela e o estranho estavam determinados a transformar as revelações em oportunidades para crescimento mútuo, reforçando a convicção de que, apesar dos desafios, o amor que estavam construindo era resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo. Conflitos internos. À medida que a história de Gabriela e do estranho avançava, o encontro com segredos do passado desencadeou conflitos internos que ameaçavam a solidez de sua conexão.
Dúvidas pairavam no ar como nuvens escuras, e ambos se encontravam em uma encruzilhada emocional, confrontando obstáculos que poderiam colocar em risco o amor que estavam construindo. No silêncio pesado, Gabriela refletia sobre as revelações recentes, questionando se seria capaz de aceitar totalmente o passado do estranho e integrá-lo ao presente deles. As dúvidas se manifestavam em seus olhares, nas hesitações de suas palavras, enquanto ela tentava equilibrar o desejo de compreensão com a necessidade de preservar o amor que começavam a construir. O estranho, por sua vez, enfrentava conflitos internos sobre a vulnerabilidade de abrir seu coração completamente. Os receios do passado, agora expostos, o assombravam, temendo que seus segredos pudessem distanciar Gabriela. A luta interna era evidente em sua expressão, pois ele se esforçava para encontrar palavras que pudessem aliviar as dúvidas de sua amada. A comunicação se tornou um desafio, cada palavra pronunciada carregando o peso dos conflitos internos. No entanto, mesmo diante das incertezas, Gabriela e o estranho estavam determinados a enfrentar os obstáculos emocionais juntos. Conversas profundas e honestas se desenrolaram, transformando o silêncio tenso em uma oportunidade para fortalecer os laços emocionais. O caminho para superar os conflitos internos era sinuoso, mas Gabriela e o estranho, guiados pelo desejo compartilhado de construir um amor duradouro, enfrentavam cada desafio com coragem. Neste capítulo, eles aprenderiam que, muitas vezes, é nas tempestades emocionais que as raízes do amor mais profundas podem se consolidar, se ambos estiverem dispostos a enfrentar seus conflitos internos e emergir mais fortes do outro lado. Caminhos cruzados. À medida que Gabriela e o estranho navegavam pelos complexos desafios emocionais, o destino lhes apresentava escolhas difíceis que poderiam alterar irrevogavelmente o curso de seus destinos. O caminho à frente se bifurcava, e eles se viam diante de encruzilhadas que exigiam coragem e decisões ponderadas. O peso das escolhas era palpável, pairando como uma sombra sobre o relacionamento deles. Gabriela, confrontada com a revelação de segredos do passado, estava diante da difícil decisão de aceitar completamente o estranho, com todas as suas imperfeições, ou seguir por um caminho que poderia levá-la para longe daquilo que começaram a construir. O estranho, por sua vez, enfrentava suas próprias escolhas dolorosas. A hesitação em revelar partes mais profundas de sua história se misturava com o desejo genuíno de ser completamente transparente com Gabriela. As encruzilhadas do passado e do presente se entrelaçavam, exigindo que ele escolhesse entre o conforto da reserva e a vulnerabilidade completa. Conversas intensas e reflexões profundas marcaram esse capítulo, onde as emoções transbordavam e as decisões se tornavam pontos de virada. O amor que Gabriela e o estranho compartilhavam estava sendo testado, enquanto eles enfrentavam a possibilidade de caminhos que poderiam separá-los ou solidificar ainda mais a união. À medida que o dilema se desdobrava, Gabriela e o estranho perceberam que as escolhas que faziam agora ecoariam através do tecido do tempo, moldando não apenas o presente, mas também o futuro incerto que aguardava. O capítulo dos caminhos cruzados exigia coragem e autenticidade, e ambos se viam desafiados a decidir se estavam dispostos a embarcar juntos em uma jornada que poderia redefinir não apenas quem eram, mas o que poderiam ser um para o outro. A promessa inquebrável. Diante das escolhas difíceis e das tempestades emocionais, Gabriela e o estranho sentiram a necessidade de fortalecer o vínculo que compartilhavam. Em um momento de serenidade, quando o mundo ao redor parecia desmoronar, uma promessa inquebrável foi feita, selando o compromisso entre eles de forma profunda e duradoura. Em uma noite estrelada, eles se encontraram em um lugar especial, onde a luz da lua iluminava o cenário, e as estrelas testemunhavam o juramento que estavam prestes a fazer. Diante do desconhecido, Gabriela e o estranho olharam nos olhos um do outro, expressando a verdade de seus sentimentos.
Prometo ser verdadeiro, mesmo quando as palavras forem difíceis de dizer, disse o estranho, com sinceridade em cada sílaba. Gabriela, emocionada, respondeu: prometo aceitar-te completamente, com todos os segredos e sombras que possam surgir. E assim, na quietude da noite, eles fizeram uma promessa inquebrável de apoiar, compreender e amar um ao outro, independentemente dos desafios que a vida pudesse lançar sobre eles. Essa promessa tornou-se um farol de esperança, iluminando o caminho através das incertezas que o destino reservava. A partir desse momento, Gabriela e o estranho sentiram uma nova força em seu relacionamento, uma força derivada da confiança mútua e da promessa de enfrentar juntos o que quer que o futuro lhes reservasse. Mesmo quando o mundo ao redor parecia caótico, essa promessa inquebrável servia como um alicerce sólido, mantendo-os unidos nos momentos de alegria e desafio. O capítulo da promessa inquebrável marcou uma virada na história deles, fortalecendo o compromisso que compartilhavam e proporcionando a eles a certeza de que, independentemente dos desafios que enfrentassem, tinham um ao outro para sustentar, proteger e amar. À beira do abismo. Após a promessa inquebrável, Gabriela e o estranho enfrentaram uma reviravolta dramática que os conduziu a uma encruzilhada inesperada. O caminho que percorreram até agora, repleto de descobertas e compromissos, os levou à beira de um abismo emocional, testando a profundidade do compromisso que compartilhavam. Um evento surpreendente, uma tempestade imprevista, desencadeou uma série de acontecimentos que abalaram as fundações de sua relação. No ápice da turbulência, Gabriela e o estranho se encontraram diante de escolhas difíceis, onde cada decisão poderia alterar irreversivelmente o curso de suas vidas entrelaçadas. A tempestade não era apenas física, mas uma metáfora das emoções tumultuadas que agora enfrentavam. O abismo representava a incerteza do futuro, onde a solidez do compromisso deles estava prestes a ser testada. As palavras ditas na promessa inquebrável ecoavam em suas mentes, lembrando-os do juramento feito sob a luz da lua. Enquanto os elementos furiosos da natureza ecoavam ao redor deles, Gabriela e o estranho se depararam com decisões que exigiam coragem e clareza de propósito. À beira do abismo, eles se perguntavam se o amor que compartilhavam seria forte o suficiente para suportar a tormenta ou se seriam levados pela voragem das incertezas. As escolhas a serem feitas representavam não apenas a continuidade de sua jornada, mas também a capacidade de enfrentar adversidades com resiliência. A encruzilhada que se apresentava era um teste de sua força individual e coletiva, uma oportunidade para Gabriela e o estranho demonstrarem a profundidade de seu compromisso, mesmo quando enfrentavam as forças desconhecidas que ameaçavam separá-los. No capítulo E à beira do abismo, Gabriela e o estranho enfrentariam uma provação que desafiaria não apenas o amor que compartilhavam, mas também a força de seus próprios corações diante das tormentas da vida.